quando a gente fala do povo judeu, a gente está falando de etnia, de religião, de cultura, de política. Vocês podiam me ajudar a começar a destrinchar essa história um pouco? Sem dúvida. É um pouco de cada, né? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. É um pouco de cada. O povo judeu é composto pela religião, pelo povo, pela etnia, mas principalmente pela conexão com a terra de Israel. Né? O povo judeu, comprovadamente, por achados arqueológicos, inclusive por estudos de DNA, veio daquela região, né? Do reino de Israel. O reino de Israel, que se separou depois com o Judá, que foi conquistado por uma série de impérios, Império Romano, Babilônico, até chegar muitos anos depois no Império Otomano, que foi finalmente, que teve a Primeira Guerra Mundial e ele foi derrotado e aquela parte foi toda dividida pelos ingleses e pelos franceses, que fizeram um monte de quadradinho e separaram aqueles que formaram os estados, né? Quer dizer, então a independência do Estado de Israel em 1948 é exatamente isso, porque o Estado de Israel nunca deixou de existir, o povo judeu nunca deixou de viver naquelas terras. Obviamente com maior ou menor número, dependendo do império que dominou naquele momento, você tinha uma população maior ou menor, mas o povo judeu sempre viveu naquelas terras em maior ou menor número ao longo da história. Interessante falar também, boa tarde a todos, aí, boa tarde, obrigado pelo convite, Mota, a todos os espectadores aí da Jovem Pan, que mesmo em qualquer lugar do mundo que o judeu viva, existe uma conexão religiosa e emocional com essa terra. Literalmente, no final das rezas judaicas, dos festivais, você fala no ano que vem em Jerusalém, o judeu reza virado para Jerusalém. Cada pedaço da terra citada na Bíblia, citado em fontes históricas de diversos impérios aí de toda a região, mostram que desde o ano 1300 a.C. você já tinha reinos independentes judaicos lá, como Ariel falou, né, esse reino de Israel, depois dividido Judá, daí a palavra judeu porque vem de Judá. Os romanos, quando chegam a essa terra, o Império Romano, o maior império de todos os tempos, dá o nome para essa terra de Judéia, né? Judéia porque é a terra dos judeus, então é uma conexão incrível. E aí eu recomendo todos que puderem, tiver a oportunidade de visitar Israel. Não tem ninguém que sai de lá que não esteja encantado. Eu já tive essa oportunidade, já foi lá. Subscrevo isso. É um país tão pequeno, por um lado, é menor do que o estado de Sergipe, mas é uma faixa de terra aí fininha que você tem lá desertos quentes, você tem montanhas com neve no norte, você tem uma beleza natural grande, muita história para todas as religiões. Então quem é cristão também se encanta lá com a Via Sacra, com o Santo Sepulcro, com todas as regiões onde Jesus viveu e passou toda a sua história. Então tem muita história, muita cultura, muita modernidade. Israel é um polo tecnológico muito importante, muito parceiro do Brasil, tem uma exportação importante de equipamentos médicos para o Brasil, é pioneiro e líder em equipamentos médicos e também tecnologias agrícolas. Então tem muita região do Nordeste brasileiro, no semiárido, que é irrigado hoje com tecnologias criadas em Israel. Eu não sabia que já estavam aqui. Eu visitei lá fazendas que usam microirrigação, né? Isso. Gota a gota, controlado por computador. Isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pelo que eu entendo da história de Israel, no final do século XIX, início do século XX, judeus, agências judaicas começaram a adquirir terras ali, o que promoveu um retorno de judeus para aquela região e que isso eventualmente resultaria na fundação do moderno Estado de Israel. Vocês podiam contar essa história? Vamos lá. Bom, o sionismo, que é uma palavra tida como feia hoje em dia, e não é. O sionismo nada mais é do que o desejo de autodeterminação do povo judeu em suas terras ancestrais. Ponto. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Absolutamente todos os povos, inclusive os judeus. O que parece é que os judeus não têm esse direito. O sionismo nada mais é do que isso. Só que foi de uma maneira tão deturpada que aconteceu, e isso é necessário esclarecer. O sionismo não é um advento moderno. O sionismo não nasceu com Theodor Herzl. O sionismo existe desde os tempos bíblicos. Num dos primeiros trechos da Bíblia, Deus fala para Abraão, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avicha, que significa vá para a sua terra, a terra dos seus pais. Qual terra é essa?
é a terra de Israel, é onde hoje é o Estado moderno de Israel e onde há 2000 anos atrás era o reino de Israel, com domínio romano. O sionismo ele está enraizado na cultura judaica, nas rezas, na religião judaica. Quando a gente quebra o copo no casamento, quem já participou de um casamento judaico, no final tem a quebra da copa. O que é? Para lembrar o templo que foi destruído. Que templo? O templo em Jerusalém, no Monte Sião. Sionismo vem de Sion, de Zion, que é o Monte Sião, que é onde fica, que é em Jerusalém. Os babilônicos têm o profeta Elial, que a gente chama em hebraico, que é o profeta Elial. Ele já cantava até aquela musiquinha By the Rivers of Babylon, muito famosa nos anos 60, 70, que conta justamente da diáspora judaica que foi obrigada a sair do reino de Israel e foi exilada na Babilônia, e que eles choravam pelo retorno à sua terra. Então, já depois, muitos anos depois, os etíopes já saíam da Etiópia, que eles eram perseguidos na Etiópia, e iam andando literalmente da Etiópia os judeus etíopes. Porque eles eram perseguidos na Etiópia, passavam pelo Sudão e chegavam a Israel, isso em 1800 e pouco. Tudo isso é fato histórico documentado, não é invenção. Não acreditem em mim, procurem que vocês vão achar essas informações. Então a conexão dos judeus com a terra de Israel é profunda. Existem judeus que não são sionistas? Existem. O judaísmo é uma religião muito aberta, é um povo muito aberto. Você tem judeu de esquerda, judeu de direita, judeu de centro, judeu agnóstico, judeu religioso, tem todo tipo de judeu. E tem judeu que não aceita o Estado de Israel. Ok, cada um com sua opinião, tá tudo bem. Mas o fato é que o judaísmo é intimamente conectado com aquelas terras, e isso é o sionismo, que existe desde sempre, não desde Herzl. Não é algo... muitas pessoas falam que o sionismo é o colonialismo branco europeu privilegiado. Mais de 60% da população israelense é não branca. A maioria da população de Israel veio ou dos países árabes que eles foram expulsos nos anos 50, do Egito, do Líbano, da Síria, do Iraque, da Turquia, que não é árabe, que é turco, do Irã, que também não é árabe, é persa. Foram expulsos 850 mil judeus e boa parte foi absorvida por Israel, pelo moderno Estado de Israel. Alexandre. Eu ia só complementar essa parte histórica, né, para a gente colocar um pouco mais no cronograma. Aquilo que eu mencionei, 1300 a.C., você começa a ter os primeiros reinos independentes judaicos. Você tem uma série de impérios, né, o Babilônio, o Assírio, o Persa, etc. Império Romano, Império Grego, depois Império Romano. E aí no Império Romano você tem uma revolta contra os romanos no ano 70. E aí os romanos destroem o templo e, para punir os judeus, expulsam muitos judeus da região, mudam o nome da região de Judéia para Palestina, mas Palestina naquela época não tem nada a ver com o palestino de hoje. Palestina é porque os romanos queriam meio que ofender os judeus e colocam o nome de um povo inimigo. Era um povo que vivia em outra região, vivia na faixa de Gaza. Lá no... Que eram os filisteus. Que eram os filisteus. Então existiam os filisteus, já tinha assumido esse povo, mas os romanos, para provocar, acabam com o nome de Jerusalém, eles mudam o nome para Aélia Capitolina, para virar um negócio romanizado, e mudam o nome da região para Palestina. E aí sim, os judeus se espalham pela região, né, por outros países, Europa, etc. E durante 2000 anos vivem a maioria dos judeus em exílio, em outros países, com esse anseio de voltar à sua terra ancestral. Claro que no século VII, centenas de anos depois, vem o mundo islâmico. Os árabes, como o próprio nome diz, os árabes vêm da onde? Os árabes vêm da Arábia. Árabes, Arábia, judeus, Judéia. Então, começa, hoje quando o pessoal fala, não, porque os árabes são os verdadeiros nativos dessa região. Não, os árabes vêm, como o próprio nome diz, eles vêm da Arábia. Eles saem da Península Arábica, que hoje é a Arábia Saudita e alguns países lá, e eles conquistam a região e enfim, se estabelecem, sim, moram muitos árabes muçulmanos lá na região. E depois tem o sionismo moderno, que é isso que a gente está falando, que é aí essa versão do sionismo de retornar os judeus em massa para a sua terra ancestral, e aí construir um país moderno. Essa é a ideia do sionismo. Então, se você quer saber, você que está assistindo, será que eu sou sionista? A pergunta é a seguinte:
Você acha que os japoneses têm direito ao Japão ou você gostaria de destruir o Japão? Não, cara, o japonês tem direito ao Japão, não quero destruir o Japão. E os indianos, você é a favor de existir a Índia? Você acha que tem que existir a Índia para os indianos ou você deveria destruir a Índia? Não, cara, a Índia eu sou a favor de existir. Então é a mesma coisa. Você acha que os judeus também têm o direito a ter sua própria terra, para serem livres na sua terra ancestral? Cara, acho que sim. Então parabéns, você que está me assistindo é sionista. Agora, se você não acha, se você acha que todos os povos do mundo têm direito a ter o seu país e só os judeus não têm, você tem que destruir o país dos judeus, então você é anti-sionista. Que é, desculpa interromper, que é um antissemita, porque a partir do momento que todos os povos têm o direito a ter a sua autodeterminação, menos os judeus, você é nada mais do que um antissemita. É um racista anti-judeu. É isso aí. Pelo menos assuma, né? Deixe claro e assumido o que cada um é. Deixa eu pedir ajuda para vocês para simplificar uma história que é complexa, mas que as pessoas precisam entender. Lá por volta do final dos anos 40, estava em discussão a criação de um Estado de Israel. Nessa época tinha muitos árabes vivendo naquela região e muitos judeus vivendo em países árabes da vizinhança. Sim. Em 1948, a ONU declarou a criação do Estado de Israel. E aquela região estava sob o domínio da Grã-Bretanha, por isso se fala do mandato britânico. Isso. E aí aconteceu um grande movimento. Os árabes que viviam na região, que era o Estado de Israel, alguns saíram, e os judeus que viviam nos outros estados árabes ao redor foram expulsos. É isso mesmo? Eu estou contando a história certa? Sim, é um fato super interessante essa história. Fomos falando aí de novembro de 47. Você tinha na região judeus querendo fazer o seu país e você tinha árabes que não queriam que os judeus fizessem o seu país. E aí, para resolver esse problema, foi parar na ONU, teve uma sessão, quem presidiu foi um brasileiro, inclusive. Oswaldo Aranha. Conhece, Oswaldo Aranha, um grande diplomata brasileiro. E a ONU votou para dividir aquele território em dois países. Ia ter um país para os judeus, Israel, e ia ter um país para os árabes. O problema é que, naquele momento, Israel e os judeus aceitaram a divisão, né? Tinha acabado de passar a Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda estava em cinzas, os judeus estavam lambendo as feridas, aí, os sobreviventes do Holocausto, famílias destruídas, países inteiros destruídos, e os judeus aceitaram e falaram, olha, sim, a gente quer fazer a partilha desse território, queremos fazer o nosso país Israel, e estendemos a mão em paz para os árabes. Isso é escrito na Declaração de Independência de Israel. Nós estendemos a nossa mão de paz para os povos da região. Por outro lado, os árabes da Palestina, eles não aceitaram. O líder árabe na época, o Haj Amin Hussein, que inclusive passou a guerra em Berlim, hóspede de Hitler, tá? O líder palestino da época, ele era hóspede e apoiador de Adolf Hitler. Ele falou o seguinte, nós não aceitamos o Estado judeu nem do tamanho de um selo. Nem do tamanho de um selo postal, ou seja, nem 1 centímetro, isso aqui é território sagrado nosso, isso aqui tem que ser um país islâmico e esses judeus todos têm que ir embora porque eles não têm nada a ver com a região. Olha só, mentira histórica. E aí os árabes, eles decidem atacar Israel declara sua independência em maio de 48, e os árabes da região com os países vizinhos todos atacam Israel, acreditando que vão rapidamente destruir Israel, jogar os judeus ao mar e vencer essa guerra e aí acabar o Estado de Israel. Só que, para a surpresa deles e do mundo inteiro, os judeus não estão afim de morrer. Acabou de acabar o Holocausto, os judeus lutam bravamente, todo mundo... Essa é a Guerra da Independência. Essa é a Guerra de Independência 1948. de Israel. E Israel sobrevive. E desde então, se fosse resumir esse conflito de uma forma bem simplista, mas que é muito precisa também, eu diria que é um conflito do lado de Israel para existir. O objetivo de Israel é existir. E quem falou isso muito bem para fechar aqui, tinha um primeiro-ministro britânico na época, chamado Ernest Bevin. Inclusive ele não era nada pró-Israel, ele era mais do lado árabe. E o Churchill criticava ele porque ele era meio pró-árabe e tal. E ele falava assim, nós temos um problema intratável aqui. Porque o objetivo número 1 dos judeus é fazer o seu país. E o objetivo número 1 dos árabes é não permitir que os judeus tenham o seu país. Note que ele não falou, os árabes também querem ter o seu país, porque se fosse para ter dois países lado a lado, já teria resolvido isso na primeira semana, lá em 48. Mas desde então, nos últimos quase 80 anos, nós temos a seguinte situação, os judeus querem existir lá e ser aceitos, e o lado árabe não aceita.
Então, guerras atrás de guerras, aí é uma longa história. É importante a gente falar que não foi do nada que apareceu a partilha, né? Por que houve a ideia da partilha? A ideia dessa divisão é muito mais antiga do que 47. 47 foi o ponto culminante disso daí. O fato é que existiam duas populações, uma judaica e uma árabe, que viviam no mesmo território, na mesma região, a região da Palestina, porque nunca antes houve um Estado palestino oficial. Então eles viviam na região da Palestina, que a região da Palestina ela era muito maior do que é o Estado de Israel hoje, Gaza e Cisjordânia. A região da Palestina histórica, ela ia do Mediterrâneo até o Eufrates, ela pegava toda a Transjordânia, toda a Jordânia atual, fazia parte do estado, da região da Palestina, um pedaço da Síria, um pedaço do Líbano, um pedacinho do Egito, Gaza, obviamente. Então aquilo era toda a região da Palestina histórica. Judeus e árabes viviam ali por séculos, né? Como o Alexandre falou, os árabes, a expansão islâmica começou mais ou menos em 700 e pouquinho, e aí que eles chegaram nessa região. Mas o fato é que já existiam muitos atritos entre judeus e árabes naquela região. Um bom exemplo disso é o grande massacre de Hebron. Hebron é uma cidade importantíssima para o judaísmo, né, onde os patriarcas estão enterrados. Então é uma cidade com uma conexão histórica com o povo judeu muito antiga. E vivia uma comunidade judaica importante em Hebron. Em 1929, quase 20 anos antes da partilha, houve um pogrom, um verdadeiro pogrom, algo muito similar com o que aconteceu em 7 de outubro. Hordas de árabes entraram nas casas dos vilarejos judaicos ali em Hebron, assassinaram, decapitaram, estupraram e expulsaram. Então não é nenhuma novidade o que aconteceu. Isso para mostrar que já existiam os dois povos ali e que já tinham problemas entre eles dois. Porque tem muita gente que fala, não, o problema entre árabes e judeus ali naquela região só começou depois da independência de Israel. Não é verdade. Existem inúmeros casos. Teve, então, esse em 29, o grande massacre de Hebron. Teve o Farhud no Iraque, em 1941. Que esses são os que mais apareceram, porque naquela época, isso daí você acha inclusive jornais da época mostrando isso, né? A gente tem que lembrar que naquela época não tinha internet, não tinha tanta informação como a gente tem hoje, mas já se noticiava esses ataques. Então, o mundo entendia que havia uma necessidade de separação desses dois povos. Mais ou menos o que aconteceu entre o Sudão do Sul e o Sudão recentemente, que precisavam separar, dois povos que viviam na mesma região, precisavam separar de alguma maneira. Então, a ideia da partilha não veio do nada, né? Ela simplesmente foi reforçada com o Holocausto, depois de que 1/3 da população judaica mundial foi literalmente exterminada durante a Shoah, durante o Holocausto.